Olá, povo de Deus, terça-feira, 8 de outubro de 2024, 27ª semana do Tempo Comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de Gálatas 1, 13 a 24 e Lucas 10, 38 a 42. Irmãos, certamente ouvistes falar como foi outrora a minha conduta no judaísmo, com que excessos perseguia e devastava a igreja de Deus e como progredia no judaísmo mais do que muitos judeus de minha idade, mostrando-me extremamente zeloso das tradições paternas. Quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, se dignou revelar-me o seu Filho, para que eu o pregasse entre os pagãos, não consultei carne, nem sangue, nem subi logo a Jerusalém, para estar com os que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, parti para a Arábia e depois voltei ainda a Damasco. 3 anos mais tarde fui a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele 15 dias. E não estive com nenhum outro apóstolo, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Escrevendo estas coisas, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Ainda não era pessoalmente conhecido das igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas eles tinham ouvido dizer que aqueles que antes nos perseguia está agora pregando a fé que antes procurava destruir e glorificavam a Deus por minha causa. Paulo não teve um relacionamento muito tranquilo com as comunidades da Galácia, sobretudo por causa dos grupos judaizantes que insistiam na salvação por meio da lei. Na argumentação de hoje, Paulo insiste que também ele é judeu e nem por isso ficou apegado ao passado. Depois que conheceu Jesus Cristo e que entendeu que a salvação é dom e graça de Deus, que nos vem por meio da entrega total do seu Filho, não tem mais sentido ficar teimando no apego à lei. Porém, o judaísmo não abria mão desta perspectiva, tornando difícil o diálogo com eles. O judaísmo designa a concepção doutrinal, a espiritualidade e o modo oficial de proceder dos judeus de então. É uma forma posterior cristalizada da religião e religiosidade de Israel. De algum modo, se opõe à comunidade de Deus ou igreja. Paulo exacerba a distinção e oposição. As tradições paternas abarcam o Primeiro Testamento e, de modo especial, suas interpretações oficiais dos doutores letrados, rabinos. Paulo teve um chamado repentino e se tornou um zeloso cuidador da fé recebida. Descreve sua vocação como um chamado, a exemplo de Jeremias, antes de nascer, embora chamado tarde. Isso significa que toda a etapa anterior tem sentido e fica englobada num projeto divino, e que sua vocação deve ser uma ruptura significativa, exemplar. O começo da etapa decisiva e prevista, essa mudança é realizada por uma revelação da pessoa de Cristo. No trecho de hoje, Paulo quer sublinhar sua independência de fontes humanas e sua dependência direta de Deus. Essa informação que Paulo nos dá de ter ido à Arábia antes do episódio de Damasco nos é totalmente desconhecida. Sua ida a Jerusalém para se encontrar com Cefas, Pedro, foi por curiosidade e não para aprender algo mais sobre Jesus e tudo o que ele tinha recebido em revelação. Tiago era um personagem muito importante e influente. Paulo também o conheceu. Desta forma,
Paulo se justifica junto aos Gálatas e se autocredencia para a missão, rebatendo todos os que lhe faziam oposição na região da Galácia. Lucas 10, 38, 42, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. O episódio narrado hoje no Evangelho já foi muito instrumentalizado para defender uma certa oposição entre contemplação e ação. Porém, ele indica muito mais que precisamos viver numa ação contemplativa e numa contemplação ativa. Quando Jesus diz a Maria que ela escolheu a melhor parte, Jesus quer ajudar a Marta a dar um passo na concepção machista da época, que para a mulher não estava reservado o direito de ser discípula, de se dedicar à palavra. Jesus não desvaloriza o trabalho da mulher nos cuidados da casa, mas afirma que há uma outra possibilidade para ela, isto é, dedicar-se à palavra e se tornar discípula. O fato de Lucas dizer que foi uma mulher que recebeu Jesus em sua casa já é algo revolucionário na época, pois o mestre da lei certamente não aceitaria o convite de uma mulher. Jesus se dá bem com as mulheres, sabe valorizá-las e abre espaços para que ocupem lugares antes reservados apenas aos homens. Porém, Jesus tem precedentes, pois os profetas também souberam se hospedar em casa de mulheres, como Elias com a viúva de Sarepta e Eliseu com a sunamita. Se os doutores da época não explicavam a lei às mulheres, Jesus revela que veio para dar vida e ensinamento a elas também. Essa vida é o único necessário. Sua doutrina há de ser ouvida. No Primeiro Testamento, vamos encontrar mulheres exercendo o papel de profetisas, juízas, mas com o passar do tempo, sobretudo com o impacto da cultura grega, as mulheres foram reduzidas ao trabalho do lar. De fato, com raras exceções, as mulheres helênicas podiam participar de cerimônias religiosas e artísticas, e ainda assim sob a tutela dos homens. Não somente neste quesito, mas em tantos outros, o encontro da cultura hebreia com a helênica provocou enormes mudanças, mas sobretudo entre os judeus. Percebe-se isso nos textos deuterocanônicos do Primeiro Testamento e por todo o Segundo Testamento, onde a mitologia se tornou uma chave hermenêutica obrigatória. As mulheres livres na cultura grega eram as cortesãs, mas não levavam a vida que queriam, eram discriminadas. Nós nos acostumamos a ver a divisão do trabalho, destacando o homem como provedor e a mulher como doméstica. Toda a emancipação atual da mulher não tem sido sem fortes resistências e violências. O Brasil tem se destacado no cenário internacional pelo feminicídio, e nossa cultura ainda se revela por fortes conotações misóginas. Por tudo isso, podemos afirmar que Jesus, privilegiando a escolha de Maria no texto de hoje, aponta exatamente para outro universo,
onde homens e mulheres deveriam ter direitos iguais. Um beijo no seu coração.